Luís, posso tratá-lo por Luís? Pode tratar por tu, se quiser. Muito bem, então vamos a isso. Luís Aguiar Conraria, antes de mais, em nome da PwC, muito obrigado por estar a aceitar o nosso convite. Nesta série de podcasts em que estamos a falar com algumas pessoas que achamos de interesse para cuja opinião chegue às nossas pessoas, mas também aos nossos clientes. Este já é o quarto episódio. O Luís é uma pessoa interessantíssima, a escolha foi minha, pessoal, e portanto agradeço-lhe também em nome pessoal Eu por é estar que agradeço aqui. então, e agradeço as palavras. Sigo há muito tempo, desde os tempos do Twitter, depois até à sua presença mediática. Sei que tem uma vida ocupadíssima. Nós estivemos agora aqui ao lado no seu gabinete, na presidência da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, que tem desde o início do ano. O Luís tem sido uma voz ativa na sociedade portuguesa também através do Expresso, no seu artigo Expresso, através da Rádio Observador e do programa que tem semanalmente. E, portanto, é um prazer estar aqui a falar um bocadinho consigo. Tenho aqui alguns tópicos, que são tópicos que gostava de ouvir a sua opinião, mas antes de tudo, gostava que me falasse um bocadinho deste seu percurso pessoal. Como é que tem sido esta... O Luís passa-me sempre como sendo alguém pragmático, prático, mas é um académico. Esta adversativa, não é? Não quer dizer que todos os académicos não sejam meramente teóricos, mas como é que se faz esta passagem e como é que se conciliam dois mundos tão interessantes? Eu concordo com a adversativa. Portanto, nem sequer contesto. Acho que o mas aplica-se. É muito engraçado, porque eu não segui... portanto, no 12º ano, quando estou tentando escolher o curso, eu não fui para matemática, que era o que eu gostava mais, era matemática. Eu não fui para matemática por uma razão simples, que era a única saída profissional de matemática é ser professor. E ora bolas. E por isso não foi para matemática. Mas depois, no curso de Economia, que tirei em Coimbra, a verdade é que me apercebi que gostava muito de estudar. É isso, eu gostava das duas coisas, gostava muito de estudar e depois, como era bom aluno, os meus colegas vinham ter comigo para tirar dúvidas, eu gostava das duas coisas, gostava muito de estudar e gostava muito de explicar. E, portanto, percebi que o ser professor ia ser era o meu futuro. E muito rapidamente, ali aos 18, 19, não, 18 não, mas ali aos 19, 20 anos já tinha decidido que queria ser professor. E, portanto, a minha carreira académica... Mas licencia-se em Coimbra, não é? Em Coimbra. Okay. Mas na altura os cursos ainda eram de 5 anos. Certo. Não é pré-Bolonha. É pré-Bolonha, exatamente. Aliás, era de 5 anos, ali a meio mudou o curso para 4, mas eu depois fiz em 5. Fiz as coisas com mais calma, portanto, dá tempo para uma pessoa já sair do curso com outra maturidade. Na altura não consegui arranjar nenhum emprego em nenhuma universidade, fui trabalhar, e ainda bem, porque foi muito bom isso, porque fui trabalhar para o IGCP, o Instituto de Gestão da Dívida Pública, em Lisboa, e trabalhei na altura o presidente era o Vítor Bento. Ok. E, portanto, foi ótimo. Gostei imenso. Ele é uma pessoa incrivelmente acessível. Eu era um estagiário. Os estagiários tinham reuniões diretamente com o presidente. Aprendi muito com ele, quer dizer... E foi uma pessoa extraordinária enquanto líder. Mas a verdade é que eu queria seguir carreira académica. Quando abriu aqui uma vaga no Minho, concorri e depois fiz o meu percurso normal, não é? Portanto, eu tenho família nos Estados Unidos. Esteve na Cornell University? Tive família nos Estados Unidos, tenho família nos Estados Unidos. A família do meu pai está toda nos Estados Unidos, exceto do meu pai para baixo. É aquele lado açoriano de que falávamos, que tem uma tradição de imigração para os Estados Unidos. Exatamente. Portanto, tenho os meus avós enterrados nos Estados Unidos, tenho os meus tios, também um deles também já está enterrado nos Estados Unidos, tenho as minhas primas lá e, portanto, naturalmente quis fazer o doutoramento nos Estados Unidos. Portanto, concorri. Pronto, depois, de resto, o processo é o normal. Fui concorrendo a várias universidades, obviamente as boas universidades, não é? E fiz o doutoramento e depois voltei. E a minha carreira era puramente académica, digamos assim, mas fui ganhando algum gosto, que na altura foi no tempo dos blogs, pelo comentário. A forma como eu escrevia, obviamente, gerava interesse, portanto, não há aqui nenhuma falsa modéstia da minha parte. Obviamente gerava interesse, comecei a receber alguns convites da imprensa e tal, e portanto, a partir daí conjuguei as duas facetas, de académico e simultaneamente divulgador. O ser presidente... Deixe-me só confidenciar que estive ali a tomar um café que gentilmente me ofereceu,
numa chávena personalizada. E, portanto, o Sr. Presidente tem uma chávena com o seu nome. Não. Quer dizer, é verdade que tenho, mas não é verdade. Quer dizer, nós no início deste ano mandámos fazer uma chávena com o nome de todos os funcionários da escola. Muito Portanto, bem, eu tenho, mas todos temos. Então não é uma questão de estatuto. Não. Aliás, uma chávena muito bonita, não é? É bonita, é lindíssima. Porque aqui nós estamos num processo de mudança de nome da escola. A escola chama-se Escola de Economia e Gestão, e estamos a mudar o nome para Escola de Economia e Gestão e Ciência Política. E, portanto, nas chávenas já diz Escola de Economia e Gestão e Ciência Política. Ok, não me Tem um desenho muito bonito do edifício e, portanto, foi uma forma de dizer às pessoas, a todos os funcionários da escola, portanto, funcionários docentes e não docentes, que agora fazem parte da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Muito bem. Portanto, não. Muito bem. Portanto, Desculpe, interrompi quanto aqui esta recém-presidência. Não é isso, não é? Mas depois, o que é interessante, eu agora como Presidente, de facto, tenho um cargo executivo. Aliás, eu sempre achei que era um bocadinho absurdo esta ideia de que para ser Presidente de uma escola ou de uma faculdade se tenha de ser professor, porque as funções são diferentes e realmente nada do que eu fiz enquanto académico me preparou para as tarefas que eu tenho agora. Falar com empresas, pensar em estratégias de longo prazo para o desenvolvimento da escola, investimentos que podemos fazer. Nada, enquanto académico, não fui preparado para isto, mas a verdade é que estou a gostar imenso. Daí a tal perspectiva que eu falava há pouco da aproximação, e era uma pergunta também que lhe queria fazer, porque nós, enquanto PwC, enquanto recrutadores anuais de centenas de pessoas, de licenciados em Portugal, destas áreas, não é? Sentimos muito isso. Acho que as coisas estão melhores, honestamente, mas uma aproximação entre as empresas, entre o mercado de trabalho, aquilo que o mercado de trabalho necessita e aquilo que a academia nos dá. E eu não sei como é que o Luís tem visto esta evolução, se é que acredita que tem havido uma evolução. Portanto, agora que sou presidente e que falo com empresas e que apresento às empresas um projeto comum, aliás, presente no sentido de lhes propor fazer um projeto comum, que é desenvolver a nossa escola de formação de executivos, que é o Minha Exec, e lhes ando a propor para participarem nisto e entrarem connosco. A verdade é que eu não tenho encontrado resistência. Portanto, eu acho que ou eu tenho tido muita sorte e falado com as pessoas certas, ou então esse discurso já está desfasado da realidade. Portanto, esse afastamento entre empresas e universidades, eu não o sinto. Pelo contrário, tem sido muito fácil falar com elas. A maioria dos empresários e dos altos quadros percebem a necessidade de formação, percebem que a formação académica é diferente da formação profissional e, portanto, nós somos complementares e não concorrentes. Ainda ontem, portanto, o dia 13, ontem em relação ao dia que estamos a gravar, portanto, no dia 13 de novembro tivemos o Business Day da minha escola, onde trouxemos dezenas de empresas que estiveram aqui, passaram a manhã com os alunos, foi um sucesso, quer os alunos, quer as empresas gostaram. Portanto, eu acho que pode ter sido verdade, mas já não é. Mas já não é. Ou então, sou eu que tenho muita sorte e lido com uma amostra enviesada. Como alguém que contrata todos os anos, concordo consigo. Acho que a coisa tem sido muito mais ágil entre ambas as partes. Esses dias dos alunos, etc., têm acontecido com frequência. Eu referia-me também mais ao tipo de oferta. E agora, se calhar, entroncava aqui noutra linha de discussão que queria trazer para cima da mesa, que é as competências necessárias para a mudança a que estamos a assistir atualmente no mercado de trabalho e que vamos assistir no futuro. Nós temos visto, por exemplo, que em grandes organizações internacionais há cada vez mais a presença de filósofos, licenciados em filosofia. Isto é uma coisa que seria impensável há uns anos atrás e agora está a acontecer. Isto são sinais dos tempos, é uma moda passageira. Como é que vê isto a acontecer? Eu, por acaso, lembro-me mas isto já há vários anos, quando eu às vezes estava a ensinar matemática aos alunos, e estava-lhes a ensinar, sei lá, cálculo diferencial, como é que se luta em equações diferenciais. E os alunos perguntavam-me, mas qual a utilidade disto? E eu dizia-lhes, isto é absolutamente inútil. Vocês nunca na vida, quando acabarem a universidade, a não ser que sigam a carreira académica, claro, vocês nunca vão usar isto na vida. Nunca. Isto simplesmente estou-vos a ensinar a pensar. Sim, a minha filha dizia-me isso no outro dia, quando estava a ensinar português. Ela dizia, mas tu já não te lembras disto, então é inútil, porque chegas à tua idade, ela tem 10 anos. Chegas à tua idade, já não te lembras, para mim não vai ser útil, não é? É um bocado o mesmo discurso. Mas é isso. Não, eu estou-vos a ensinar a pensar. Vocês nunca em empresa alguma, não sei, quer dizer, se forem em engenharia, mas em economia, nunca vão precisar destas coisas.
mesmo quando estou a ensinar coisas mais práticas, como economia monetária. Claro que dependendo da função que vocês, se forem trabalhar para o Banco de Portugal, claro que o perceberem política monetária é importante. Mas se forem trabalhar para uma empresa, isto aqui só é importante para perceberem os sinais dos tempos e perceberem quais é que são as opções que o Banco Central vai tomar. Não é nada de muito essencial. O que eu vos estou a ensinar é a pensar. E isso, eu penso que há muitos cursos que ensinam as pessoas a pensar. E, portanto, um curso de filosofia, obviamente, cumpre esses requisitos. Um curso de economia também, um curso de engenharia também obriga as pessoas a pensar, neste caso, é um pensamento diferente, não é? Portanto, é um pensamento com um determinado objetivo, como é que otimiza. Eu acho que os engenheiros são muito parecidos com os economistas, que é aquele pensamento de como é que otimizamos os recursos para fazer uma determinada obra, ou, no caso da economia, para atingirmos um determinado objetivo, seja maximizar os lucros, seja reduzir a pobreza, seja o que for. E, portanto, eu acho normal isso. E acho sempre que há um grande valor na diversidade. E acho que se fala muito da diversidade de género, da diversidade racial, de tudo e mais alguma coisa, que realmente essa diversidade traz novas experiências de vida e fala-se menos, mas também se devia falar da diversidade académica. Portanto, quanto mais complementares formos, melhores. E, portanto, eu acho isso normal, nem sequer me surpreende. Não sente que haja uma ameaça para os cursos clássicos perante as novas tendências e se calhar depois falaríamos um bocadinho de inteligência artificial e daquilo que vai representar no mercado de trabalho. A minha pergunta é no sentido, e pegando naquilo que disse, de ensinar as pessoas a pensar e de as preparar se calhar para um maior sentido crítico, ter também se calhar um mindset mais aberto, mais criativo. Passarmos da parte da execução para a parte da criatividade e da revisão. Se falarmos da ameaça que representa para os cursos clássicos, que são mais focados num determinado assunto, portanto, um curso de economia ou um curso de gestão, e por oposição a um curso que fosse mais de banda larga, com mais coisas, né? em que o aluno aprendesse filosofia, matemática. E eu acho que há, de facto, prós e contras. Muitas vezes, a vantagem de ser um curso mais fechado é que obriga os alunos a levarem os raciocínios até ao fim. Não é? Portanto, aprendem economia, depois aprendem economia mais avançada, depois mais avançada, e, portanto, levam o raciocínio totalmente até ao fim. Se fizermos um curso mais generalista, claro, sim, podem ter filosofia, podem ter sociologia, podem ter matemática, mas nunca aprofundam verdadeiramente. Portanto, tem a vantagem de ter uma formação mais abrangente e a desvantagem de não aprenderem a tirar todas as consequências de uma determinada forma de pensar. Que é isso que eu acho que cada disciplina nos traz. É uma forma, se for bem feita, é uma forma de pensar. E, portanto, eu acho que há aqui um trade-off. E como sempre, não é? Não há almoços grátis. Sim. Uma forma de fazer, de superar esse trade-off é realmente fazer licenciaturas de banda um bocadinho mais larga. E eu não sou contra isso. E depois as pessoas especializam-se nos mestrados. Eu não tenho... Que, aliás, é mais ou menos o sistema americano é esse. Pois é isso. O sistema americano é esse. Está a acontecer um bocadinho cá, não é? Agora, aquilo que eu via nos Estados Unidos, com as pessoas que eu ia conhecendo, portanto, não no nível de doutoramento, mas pessoas de nível de licenciatura, aquilo dava margem para as duas coisas. Dava margem para pessoas fazerem cursos absolutamente extraordinários e pessoas que estavam lá 3 ou 4 anos a brincar e pronto, e simplesmente saíam de lá com um grau, mas nada mais do que isso. Não sei se os alunos portugueses estão preparados para essa flexibilidade. Okay. Não sei, temos de... tem de se andar, mas esses desafios são bons, não é? Portanto, não vejo mal que a organização clássica das licenciaturas seja desafiada. Muito bem, muito bem. O seu otimismo é sempre patente, e não digo isto com qualquer crítica. O Luís é um otimista, acho que posso dizer pelo menos do que vou lendo e ouvindo da sua parte. Sou um pessimista mal informado, não é? Não. Foi o Luís que eu disse, não fui eu, não, de todo. Eu li um artigo seu muito interessante no Expresso há uns tempos sobre a inteligência artificial e algo que me assustaria que tinha a ver com a inteligência artificial e a academia, a inteligência artificial e o ensino. Como é que nós vamos incorporá-la, vamos receá-la porque os papers que vamos
produzir amanhã vão ser gerados através da inteligência artificial, vamos ter uma substituição grande de uma série de competências que o aluno tem de ter e não vamos conseguir controlar. E o Luís tinha uma perspectiva diferente. Eu gostava que partilhasse connosco um bocadinho esse seu otimismo em relação à academia e depois também falar no mercado de trabalho, no impacto que isso vai ter. Vamos lá ver. A inteligência artificial é um avanço tecnológico, não é possível evitá-lo. Não é possível evitá-lo. E a ideia de que os alunos agora fazem trabalhos, sei lá, com o ChatGPT ou outro qualquer. Falemos de ChatGPT. Certo. Mas para quem me está a ouvir, eu sei que há dezenas de diferentes e até o que eu estou a pensar comprar para a minha escola nem sequer é o ChatGPT, portanto tenho que ter consciência disso, está bem? Não venham dizer que eu sou ignorante, só falo do ChatGPT. Eu conheço dezenas deles. Mas só para ser mais fácil. Quer dizer, se 3 alunos me fazem 3 trabalhos com o ChatGPT, ou aliás, se os alunos todos fizerem os trabalhos com o ChatGPT, então todos vão fazer mais ou menos o mesmo e esse passa a ser o padrão. E aquilo que para os padrões de há 3 ou 4 anos podia ser um trabalho excelente, na verdade passou a ser um trabalho mediano. E portanto isso não adianta de nada. Isso não adianta de nada, quer dizer, ninguém ficou... Quer dizer, não é por nós passarmos a usar máquinas de calcular que depois deixou de ser possível avaliar quais são os alunos que são melhores a matemática. Quer dizer, portanto, o que é que se passa aqui é quem é que usa bem o ChatGPT e quem é que não usa. Aliás, neste momento é patético. Os alunos que se limitam a usar o ChatGPT, aquilo vem cheio de erros, com citações falsas. Mas então acontece com frequência? Está a acontecer. Agora não, os alunos... É muito engraçado, porque os alunos pensam que estão sempre à frente dos professores. Aliás, eu vejo isso até com as minhas filhas, não é? As minhas filhas às vezes ficam surpreendidas por eu conhecer músicas e dizem, mas essa música é boa, mas tu gostas desta música? Eu gosto. Mas conheces? Oh, filha, isto tem 30 anos. Isto é de antes de tu nasceres, quer dizer, claro que conheço. E portanto acho que houve ali uma fase em que os alunos pensavam que enganavam os professores com o ChatGPT e se calhar enganavam alguns, claro, mas obviamente que a maioria, ou pelo menos os professores que abraçam as novas tecnologias já conheciam aquilo e já usavam até de forma bastante mais eficiente do que os alunos. Agora, de facto, aquilo torna muito mais produtivo. Muito mais produtivo. A capacidade... por exemplo, eu tenho uma coautora com quem trabalhei imenso, que é matemática. E ela ajudou-me imenso na parte da programação. E depois eu sempre queria fazer uma coisa diferente, precisava de falar com ela para alterar os códigos. Porque ela era melhor que eu nisso. E esse era o valor, ou era um dos valores acrescentados dela. Ela reformou-se. E eu pensei, agora vou ter de chatear de vez em quando. E de facto, de vez em quando ia chateá-la. Agora deixei de chatear. Deixei de incomodar na reforma. Portanto, pode-se... Agora. Porquê? Porque eu chego ao ChatGPT e digo, olha, eu tenho este código, mas eu quero pôr isto a fazer isto. Eu também trabalho com o MATLAB. Mas o mesmo com o Python. E muitas vezes não acerta, mas põe-me no caminho certo. E rapidamente, eu ali em 15, 20 minutos, faço um trabalho e consigo adaptar os códigos que antes me demoraria ou dias a fazer ou ter mesmo de recorrer à minha coautora. Ou seja, portanto, isso torna-me mesmo mais produtivo. Isso mais eficiente. Mas o que eu acho... Mas há outro pormenor, ou há outra parte importante, é que eu acho que isto parece uma tecnologia tão disruptiva que tentarmos pensar do impacto que ela vai ter no futuro é perfeitamente... Não conseguimos fazê-lo. Não conseguimos fazê-lo. Nós não sabemos, por definição, nós não sabemos que inovações é que vão existir no futuro. Portanto, o futuro é verdadeiramente imprevisível. Não é? Depende do conhecimento humano e da evolução do conhecimento humano. Mas nós não sabemos como é que vai evoluir. E deixa-me recuar. Há uma imagem que eu adoro, que aparece foi numa revista no início do século XX, 1900 e pouco, que era um desenho, um cartoon, a prever como é que seriam os correios do futuro. E aquilo era fabuloso, porque aquilo aparecia um carteiro, numa moto voadora, a entregar a carta num prédio. Portanto, há uma pessoa na janela num prédio. Obviamente que no início do século XX
era absolutamente impossível preverem que o que ia evoluir não era a forma de entrega de correio, isso é mais ou menos a mesma, os carteiros ainda vão entregar carta a carta, mas tinha o próprio conceito de correio. É verdade. Não é? Que hoje é por e-mail. Sim, deixou de ser físico, não é? Não é? Ou seja, é o próprio verdade, conceito que muda. E isto é simplesmente impossível de prever. E, portanto, eu acho que as grandes inovações tecnológicas aqui têm este efeito. Por exemplo, na internet passou-se o mesmo. Há uma fase da internet em que o que se faz é simplesmente fazer o que já se fazia antes, só que melhor. Ok, agora é mais fácil de comunicarmos, mas já antes comunicávamos por fax. Não é? Agora comunicamos de forma um bocadinho mais eficiente. E, aliás, portanto, há essa fase. E nessa fase que o Paul Krugman faz aquela fantástica previsão a dizer que o impacto da internet no mundo não ia ser maior do que o do fax. Esta é uma previsão do fim dos anos 90. Mas depois há outra fase em que aparecem novos negócios e novos produtos que não eram sequer imagináveis. Há uma adaptação, não é? Não é adaptação, são coisas novas que não existiam antes. E aqui, com a inteligência artificial, vai acontecer o mesmo, garantidamente. Deu há pouco um exemplo Nós não feliz, conseguimos prever. Que era da máquina de calcular e dos alunos de matemática. E eu penso fazemos muitas vezes a comparação com a Revolução Industrial, o impacto que teve no mercado de trabalho, não é? E o impacto que isto vai ter, mas se calhar num segmento diferente, que estamos a falar se calhar de colarinhos brancos na inteligência artificial, que impacto é que isto terá e se acha que vamos chegar a um ponto em que a discussão sobre um rendimento mínimo universal, que vai sendo falado, sobre criação de impostos que tributem estas novas, os robôs, não é? Vamos chamar-lhes assim, se isto poderá ser, ou se será inevitável, se poderá ser um caminho, ou se está mais otimista, entre aspas, e acha que, tal como a Revolução Industrial, isto só vai potenciar o crescimento. É sim, mais otimista do que achar que as máquinas fazem tudo e que, portanto, que temos o rendimento universal para dar às pessoas todas, não têm de fazer nada, mais otimista do que isto não é possível. Para mim é pessimista. Aquele filme que é o Wall-E, não sei se conhece. O Wall-E é um robozinho, é futurista, ele vai para o espaço e as pessoas estão todas obesas, as máquinas trazem de tudo, pronto, estão completamente obsoletas. Portanto, isso é uma visão pessimista para mim. Pronto, mas o que a história nos tem ensinado é que realmente a destruição de uns serviços aparecem outros. Certo. Acabou-se. E eu acho que o mesmo aqui, quer dizer, acho, mas é sem saber, que vai acontecer o mesmo. Simplesmente é evidente que, por exemplo, eu penso, é uma coisa interessante, nos últimos anos os engenheiros informáticos têm sido dos cursos com maior saída. Eu olho para estas novas tecnologias, aliás, como estava a falar do meu caso pessoal, verdade. como podendo prejudicar ali uma classe média, digamos assim, de programadores. E depois ficarão aqueles que são muito bons, que em vez de recorrerem à classe média, recorrem ao ChatGPT para fazer, ao ChatGPT ou outros, certo, para potenciar e terminar as suas programações. Portanto, isso vai libertar imensos recursos. Mas vai libertar imensos recursos à partida de dedicar-se a outros. Eu não sou contra... Eu, por princípio, não sou contra a ideia do rendimento básico incondicional. Okay. Agora, eu não sou contra numa perspectiva liberal. Aqui não é numa perspectiva, quer dizer, pelo que eu tenho visto, há duas perspectivas. Uma que é se substituir todos os apoios sociais que são dados por um rendimento básico incondicional, e eu isso aprecio. Eu gosto dessa ideia. A outra ideia, digamos, mais de esquerda, é manter tudo o que já existe e, em cima disso, dar-lhe mais um rendimento básico incondicional. Isso simplesmente parece-me incomportável. Nem é tanto ser contra, parece-me impossível. Sim, não há. Sim. Não há dinheiro para isso. Agora, a ideia de substituir e deixar de sermos tão paternalistas e dizermos às pessoas, toma aqui um desconto no IVA, toma aqui um desconto no IVA para comprar leite, toma aqui um subsídio para comprar livros, e substituir isso por simplesmente uma transferência monetária... eu confio, acho que as pessoas devem gastar o seu dinheiro como querem, não é? Independentemente desta substituição que estamos a falar, ou a especular em relação à inteligência artificial, não é? Está a falar como conceito. Então, como conceito. Se de facto vier a acontecer que se cria desemprego em massa, se calhar pode vir a ser necessário. E vamos lá ver, há muita gente que afasta o perigo disso com base na experiência passada, como há bocado, aliás, estava a fazer.
Mas a experiência passada de tecnologias verdadeiramente disruptivas são meia dúzia delas. Quer dizer, a Revolução Industrial, os computadores, a internet, são meia dúzia delas. Portanto, também não temos assim tantos... Não temos assim tantos dados que nos permitam ter certezas absolutas sobre o que é que acontece depois de haver uma tecnologia tão disruptiva. E, portanto, eu acho que aqui temos de admitir a hipótese de que o futuro seja diferente do passado e que isso possa vir a acontecer. Mas vamos ver. Eu, apesar de tudo, estou convencido que não será o caso. Um país como Portugal é um país de serviços, temos o turismo, e agora temos cada vez mais aqueles centros de serviços partilhados que vêm para cá e que tem muita gente da nossa formação até a trabalhar lá, contabilistas, economistas, gestores, juristas, etc. Acredita que estes quadros, em países como o nosso, podem ser mais facilmente substituídos e isso será um problema para o país? Ou acha que não? Acha que haverá sempre formas de contornar? Quer dizer, não só aqui quero ser otimista, mas não consigo responder. É porque depois Portugal não nos permite que sejamos muito otimistas. Eu não consigo responder a essa pergunta, mas há aqui há um lado importante aqui, é que nós estamos num movimento de desglobalização, acho que podemos chamar assim, né? De reversão da globalização. Por várias razões, não é? Por várias razões, essencialmente políticas, mas também sociais. E isso a acontecer... Entre os países menos prejudicados estará o nosso. Menos prejudicados. Entre os menos prejudicados. Portanto, os países fecharem-se à partida prejudica todos. Okay? Certo. Como todo, o bolo vai ficar mais pequeno. Somos menos eficientes, não podemos ir à China comprar as coisas mais baratas, portanto, isso corresponde, se as matérias-primas são mais caras, isso é a mesma coisa que sermos menos produtivos. Quer dizer, para fazer uma determinada coisa, agora sai mais caro. Não é? Portanto, somos menos produtivos. Sim. É quase a definição. E Portugal será dos menos prejudicados, precisamente porque também fomos dos mais prejudicados quando houve um grande movimento de globalização a partir dos anos 90. Porquê? Porque passámos a enfrentar... Nós estamos num clube de ricos e somos o mais pobre, ou dos mais pobres dos clubes de ricos. Não é? Ora, ao abrirmos o clube de ricos ao resto do mundo, temos muita gente que é mais pobre do que nós e que tem as mesmas competências que nós e, portanto, nos fazia concorrência direta. Quantos têxteis é que se perderam? Quer dizer, ora, este movimento de desglobalização volta a proteger-nos desses mercados. Quer dizer, eu diria que centros partilhados, se calhar neste momento pode haver alguma tendência para ir para outros países até fora da Europa. Se houver esta desglobalização, se calhar dentro da Europa seremos nós. Eventualmente. Não sei. Eventualmente. Mas pronto. Mas isto é especulação, não é? É especulação e é tão especulativo quanto isto. Antes da pandemia, nós não tínhamos esta realidade tão acentuada. Com a pandemia, houve muitos centros de serviços que estavam na Índia, por exemplo, onde a pandemia teve um impacto significativo, as coisas foram geridas de forma muito diferente e que regressaram à Europa. E, portanto, não tem necessariamente a ver com a inteligência artificial e com aquilo que será a tecnologia do futuro. Mas a inteligência artificial ajuda, não é? Claro que sim. Nós já, muitas vezes, já quando telefonamos para um call center, a primeira grande parte da chamada é uma máquina a responder-nos. Quanto melhor for essa máquina, ao fim de 4 ou 5 interações, uma pessoa acaba geralmente por ir parar a um operador telefónico. Normalmente vou sempre. É um operador, não é? Ora, mas se calhar deixa de ser necessário. Sim, verdade. Se calhar deixa de ser necessário. Mas a verdade é que também são empregos mal pagos, não é? Pois são. É verdade. Se forem desempregos que desaparecem substituídos por outros, a partida é bom. Há aqui uma coisa interessante e que é importante. À partida, havendo aqui grandes desvios nisto que eu vou dizer, à partida as pessoas são pagas de acordo com a sua produtividade. Claro que há desvios, há empresas que têm, sei lá, patrões que são mais agressivos na negociação de salariais, há acordos entre empresas para evitar, acordos tácitos entre empresas para evitar subir salários e por aí fora, mas a coisa corresponde mais ou menos. Com alguns desvios. Ora, se a inteligência artificial nos tornar a todos mais produtivos, à partida, isto contribui para que o nível de salários médios aumente.
Portanto, isto é positivo, não é negativo. Muito bem. Eu não queria terminar a nossa conversa sem falarmos... Porque, Força, quer dizer, força. se uma pessoa, em vez de precisar, dando o exemplo de uma máquina, se uma pessoa, em vez de precisar de 20 pessoas para limpar uma rua, precisar de uma, porque tem toda aquela parafernália de aquelas coisas de superar a relva, Certo. que permite evitar o trabalho manual. Portanto, há 19 pessoas que perdem o emprego, mas aquela que tem aquele emprego vai ser muito mais bem paga. Certo. E aquelas 19, se encontrarem outros empregos em que sejam mais produtivas, também serão mais bem pagas. Portanto, a inovação tecnológica é boa. Pode ser boa de formas que não conseguimos imaginar, mas é boa para os trabalhadores. Muito bem. Fazendo só ligação quanto ao último tema que eu não queria deixar de abordar aqui na nossa conversa, e que está na ordem do dia, é inevitável, que são as eleições americanas, e aquilo que, de um ponto de vista económico, vai acontecer. Claro que estamos sempre a fazer futurologia, não é? Mas já temos alguns dados anunciados, como o proteccionismo, que, aliás, esta desglobalização de que falava, Já vinha. não é? Já acontecia, mas se calhar agora vai agravar e vamos ter, eventualmente, um novo problema de inflação. Não sei, queria que partilhasse connosco as suas ideias sobre isso. Bem, deixa-me começar por dizer que a mensagem que os republicanos conseguiram passar e que os democratas não combateram, e acho que isso contribuiu bastante para a sua derrota, foi a ideia de que a economia estava pior agora do que há 4 anos. Isso é simplesmente... Os dados mostram que isso é falso. Houve inflação, de facto. Houve inflação. Os salários reais cresceram. Nos Estados Unidos, olharmos para os salários das pessoas com rendimentos mais baixos, esses salários cresceram bastante depressa. Claro que os efeitos da inflação são sempre muito assimétricos. Portanto, apesar de eu dizer isto, há sempre grupos de pessoas que são prejudicadas. Pronto. Eu acho que os democratas tiveram ali medo de dizer que nós estamos melhor do que há 4 anos, porque tiveram medo de ser insensíveis para com as pessoas que estão pior. E, ao fazerem isso, deram de barato a ideia de que estavam pior do que há 4 anos e permitiram aos republicanos cavalgar essa onda. E, como dizia o Bill Clinton, it's the economy, stupid. A partir do momento em que se consegue passar a ideia de que a economia está pior, é difícil para o incumbente ganhar as eleições. Isto além de todos os outros muitos outros erros e das guerras culturais e por aí fora. Agora, com o Trump, essa experiência dos 4 anos à frente, já como presidente, nos mostra que há, apesar de tudo, uma diferença entre a agressividade no discurso e aquilo que de facto é feito. Quando vemos, por exemplo, a quantidade de muro que foi feito na fronteira com o México, Bill Clinton fez mais. E se calhar até o Obama fez mais. Quando vemos aquelas prisões de imigrantes ilegais que depois até deram origens a filmes e séries, aquilo já existia antes. Digamos que ele põe um tom agressivo. A retórica acima é uma retórica bastante violenta, mas que depois, não sou, quando vai ver na prática e se começa a informar, começa a perceber que muito daquilo já vem de antes. É uma retórica mais violenta em cima de uma realidade que já era violenta. Aqui, no caso do proteccionismo, quer dizer, já existe. Nós, na Europa, ainda há poucos meses, criámos tarifas para os carros elétricos. Quer dizer, é verdade. E agora percebemos porquê, não é? Agora estamos a ver que a Volkswagen está cheia de dificuldades. Pronto, já percebemos. Tem a razão. Ou seja, não foi o Trump, a realidade já é esta. Sim. Eu aqui não tenho dúvida, não sei muito bem se é o Trump a fazer a realidade ou se é o Trump a cavalgá-la. Agora, é evidente que, por exemplo... E a sua entourage, o Musk e as pessoas que estão à volta dele, ou seja, é diferente o Trump do primeiro mandato, é diferente do Trump do segundo mandato. Também não sei como é que alguém como o Musk se coaduna com uma política proteccionista. Mas há uma coisa que... Bem, para já, o Musk foi convidado para liderar aquela equipa... Sim, de eficiência, não sei, não é? de desburocratização, não sei o que lhe redução muito. De 1/3 das despesas, não é? Mas, quer dizer, ele nomeou 2 pessoas para aquela função. E que não vai funcionar. Quer dizer, as minhas previsões é que aquilo vai haver um choque de egos tal que daqui a 6 meses ou 7 meses vão estar todos à bolha uns com os outros e vão fazer muito pouco.
Esta é a minha previsão. Muito Pode bem. estar errada, mas é a minha previsão um bocado essa. E eu, apesar de tudo, acredito que os checks and balances nos Estados Unidos vão funcionar. As pessoas estão muito pessimistas em relação a isso. E eu acho que, neste caso, isso vai acontecer. É ali um choque de egos. Mas há bocado queria dizer outra coisa. Eu peço desculpa interromper. Já não me lembro o que era. Mas pronto, continuemos. E, portanto, já sei. Em relação... Grande parte da campanha do Trump foi eu vou fazer os preços baixar. Não é? Que é um absurdo, mas pronto. Sim. E, portanto, se de repente a inflação começa a disparar, isso é uma derrota para ele. Quer dizer, ele não pode aceitar isso. Quer dizer, se ele levar a sério a política proteccionista que anda a falar... É inevitável, não é? Quer dizer, os preços vão disparar. Sim. A não ser que haja uma política monetária super restritiva que provoque uma recessão brutal, quer dizer, o efeito vai ser uma subida de preço, uma descida da qualidade de vida. Portanto, ele não vai poder aceitar isso. Portanto, a mim não me parece que seja possível ele cumprir essa promessa desse lado. Isso por um lado. Claro que se houver guerra com a Rússia e com a China, pois aí as considerações económicas ficam para trás. E em relação ao poder que ele tem, e eu sei que as pessoas estão aqui muito pessimistas com a ideia de que ele agora no segundo mandato não há nada que o consiga refriar e, portanto, ele tem muito mais poder. Há aqui uma questão, é que este é o último mandato. O que quer dizer que ele neste momento tem uma equipa, mas a equipa vai querer ser reeleita daqui a 4 anos. O J.D. Vance, o seu vice-presidente, vai querer ser presidente daqui a 4 anos. Não é o Mike Pence, não é? E, portanto, se ele vai querer ser reeleito daqui a 4 anos, tem que ter cuidado com o que faz nestes 4, não podem simplesmente destruir a economia e acabou-se. Portanto, para mim não é... Ou seja, no primeiro mandato de Trump, alguém teria de lhe ser leal, porque à partida teria de gramar com o Trump mais 4 anos, o que só não aconteceu por causa da pandemia. Da pandemia. Sem pandemia nenhuma, Trump tinha ganhado o seu segundo mandato, sem espinhas. Mas, portanto, agora isso já não existe. As pessoas sabem que a seguir ele tem de vir outro. E não vão ter um novo Trump. Aquela figura, figura é única, né? Aquele carisma. Alguém tão disparatado ter aquele carisma todo, isto é uma coisa que é 1 em 1000, não é? Quer dizer, 1 em não sei quantos milhões. Portanto, vai ser, isto é a vantagem da democracia. Os disparates que esta equipa possa fazer terão de ser moderados pela ponderação que é querem ser reeleitos daqui a 4 anos. Portanto, a minha previsão é que isto não vai ser tão desastroso Muito bem. como isso. Muito bem. Vamos Luís, ver. eu acho que chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Muito obrigado. Temos aqui uma nota de otimismo, não estava à espera de outra coisa da sua parte. Mas muito obrigado em nome da PwC, por estes minutos que nos concedeu e boa sorte aqui com a presidência da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Muito obrigado. Já agora aqui, enquanto presidente, uma das coisas que eu tenho notado é que se não são os otimistas, há muita coisa que não se faz. Ora, muito bem. Mesmo que se prove que os pessimistas tinham razão. Ora bem. Muito obrigado. Ok, obrigado eu. Foi um gosto. Obrigado.